pagador de imposto está diante de uma armadilha perfeita montada pelo governo. Concluir Angra 3 custará 24 bilhões de reais, o mesmo valor estimado para abandonar o projeto. Esse caso é a materialização dos incentivos perversos do Estado que se recusa a admitir a própria ineficiência. Entre esquemas de corrupção que remontam a 1984 e uma casta privilegiada que se beneficia do caos orçamentário, a conta sempre sobra para nós. Vamos descobrir como a escravidão regulatória transforma o setor elétrico em um banquete para o poder, enquanto a liberdade individual é continuamente sufocada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o Gladiador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. É um insulto à inteligência de qualquer cidadão que ainda preze pela sua sanidade mental que o governo brasileiro venha agora, com a maior cara de pau, nos colocar contra a parede com uma conta de dezenas de bilhões de reais para um projeto que se arrasta há mais de 4 décadas. O projeto de Angra 3, uma obra que começou em 1984 e que desde então serviu muito mais como um ralo colossal para o suor do trabalhador do que como uma promessa real de energia abundante, está revelando que o custo para terminá-lo é o mesmo para simplesmente desistir dele. Como é possível que um governo, sob a tutela da mula de 9 cascos e seus ministros, tenha a audácia de apresentar números que parecem ter sido forjados em uma planilha de extorsão, no qual a única saída permitida é continuar alimentando a fera burocrática com mais 24 bilhões de reais? A fala que sai dos gabinetes de Brasília tenta pintar um cenário desolador, sugerindo que as obras inacabadas poderiam arrastar a estatal eletronuclear para um abismo financeiro comparável ao descalabro vivido pelos Correios em tempos passados, ameaçando até mesmo a operação das usinas de Angra 1 e Angra 2. Ora, essa é a tática clássica do medo usada pelo Estado babá, afinal, criam o problema de décadas de omissão, corrupção escancarada e gestão temerária para depois aparecerem com uma solução que exige invariavelmente que se abra a carteira para salvar uma casta privilegiada de burocratas e empreiteiros. Será que realmente os brasileiros acreditam que a manutenção do monopólio estatal sobre a geração de energia, essa reserva de mercado protegida por leis que impedem a entrada da livre concorrência, tem como objetivo final o bem-estar do consumidor, que paga uma das tarifas de energia mais caras do planeta? O que o governo vende como uma solução técnica não passa na prática de um mecanismo de desperdício, recursos gerados pela sociedade sendo desviados única e exclusivamente para alimentar a máquina de drenagem de dinheiro público mantida pelo próprio poder. Os libertários já disseram, com a clareza que falta aos planejadores centrais, que o Estado é inerentemente incapaz de realizar qualquer cálculo econômico racional, pois ao operar fora do sistema de lucros e prejuízos do mercado livre, não tem a menor ideia de como alocar recursos de forma eficiente. Em Angra 3 não há mercado, concorrência ou risco de falência para os gestores, apenas o acesso ilimitado ao Tesouro Nacional, o que transforma qualquer canteiro de obras em um banquete eterno para aqueles que orbitam o centro do poder político. Quantas vezes mais teremos que ouvir que bilhões de reais foram investidos, quando na realidade foram apenas transferidos da base da pirâmide para o topo, em um processo de escravidão regulatória, no qual somos obrigados a financiar a própria ineficiência que nos empobrece. A história de Angra 3 está manchada por fraudes que vieram à tona em investigações de grande escala, demonstrando que, para o governo, a construção da usina é meramente secundária diante da oportunidade de gerir contratos bilionários que alimentam coalizões políticas e mantêm o status quo de uma elite que nunca perde. Porque o cidadão comum, que mal consegue arcar com o custo de vida crescente, deve ser o fiador de um projeto que se provou um fracasso gerencial retumbante e sobrevive apenas graças à força do aparato estatal que proíbe qualquer alternativa privada e descentralizada. A alegação de que abandonar a obra custaria o mesmo que concluí-la soa como uma chantagem emocional desenhada para paralisar qualquer tentativa de austeridade ou de revisão dos gastos públicos, ignorando o fato de que continuar a obra significa aceitar riscos operacionais e financeiros
que a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União já apontaram repetidas vezes. Esses órgãos já indicaram que as correções orçamentárias e as falhas no planejamento poderiam poupar bilhões se houvesse o mínimo de seriedade, mas o que vemos é o governo ignorar os riscos financeiros para empurrar goela abaixo uma retomada que atende apenas aos interesses dos grupos que se beneficiam da infraestrutura estatal. O apartheid social, promovido por esse modelo, faz da elite política o decisor do destino de quantias que poderiam transformar a realidade de milhões de indivíduos se deixadas em suas mãos por meio de redução de impostos, enquanto o povo é condenado a uma infraestrutura cara e obsoleta, fruto de uma visão centralista que despreza a capacidade do livre mercado de inovar e reduzir os custos. O Estado Babá se apresenta como garantidor de qualidade e da disponibilidade de energia, mas o que entrega é um cenário de incerteza, no qual a única verdade é que o custo final será muito superior ao anunciado hoje, como tem sido a regra em todos os empreendimentos geridos sob a tutela dos burocratas do governo. Como podemos confiar na eficiência de um agente que leva 40 anos para não terminar uma usina e que no meio do caminho permite que bilhões desapareçam em dutos de corrupção sem que ninguém seja verdadeiramente responsabilizado pela destruição de valor econômico? A ideia de que o governo precisa decidir o que fazer com o Angra 3 é uma falácia em si mesma, pois a única decisão moralmente aceitável seria a abertura total do setor, permitindo que a iniciativa privada assumisse os riscos e os custos, em vez de socializar os prejuízos enquanto privatiza os ganhos políticos. Mas o Leviatã teme a descentralização, teme um mundo onde o indivíduo não dependa da sua benevolência fraudulenta para ter luz em casa, e por isso mantém o setor elétrico sob uma rede de regulações sufocantes que garantem a reserva de mercado para as suas próprias empresas ineficientes. A conclusão de Angra 3, se ocorrer, será celebrada nos gabinetes como uma vitória do desenvolvimento nacional, mas para quem está na ponta, pagando um boleto salgado, já que a energia produzida terá níveis de preços inviáveis para serem pagos sem que haja subsídios, será apenas mais um fardo pesado. Se olharmos para os dados apontados pela CGU, percebemos que o risco de continuar é tão alto quanto o de parar, mas a narrativa que o governo tenta emplacar foca apenas na tragédia de não terminar, usando o fantasma dos Correios para assombrar a opinião pública e silenciar as críticas sobre a má gestão. É o típico comportamento de um jogador viciado, que tendo perdido tudo na mesa, exige mais dinheiro do contribuinte para uma última aposta, jurando que dessa vez o resultado será diferente, mesmo que as regras do jogo continuem as mesmas. Por que deveríamos acreditar que o Molusco e sua equipe possuem a capacidade ou a vontade de gerir a nova geradora de energia nuclear com eficiência? O que se aprende desse cenário é que o governo não é solucionador de problemas de infraestrutura, mas o maior obstáculo para que o Brasil tenha uma energia barata e confiável, já que sua prioridade nunca foi ou será a eficiência técnica, mas a manutenção de sua própria relevância e capacidade de intervenção. Estamos diante de um sistema que recompensa a falha e pune a eficiência, onde décadas de roubalheira e má gestão, ao invés de serem respondidas com privatizações e abertura de mercado, são respondidas com pedidos de mais sacrifícios por parte da população. É a face mais cruel do Estado Babá que quebra suas pernas para depois lhe vender as muletas. Ao final, a decisão de Lula sobre Angra 3 revelará mais uma vez que o governo é o inimigo do povo brasileiro, operando em uma esfera de interesse que ignora completamente a realidade econômica do homem comum para sustentar as fantasias da elite burocrática. A conta de 24 bilhões de reais, seja para terminar ou abandonar a obra, é o preço que pagamos por permitir que o Leviatã controle setores estratégicos da nossa economia, sob o falso pretexto de soberania e proteção social. O povo brasileiro não deve mais aceitar ser tratado como financiador inesgotável de projetos que servem apenas para alimentar a engrenagem do poder estatal, especialmente quando esses projetos vêm carregados de um histórico de corrupção que deveria ser suficiente para enterrá-los de vez. Soberania de verdade não é ter uma usina nuclear estatal inacabada, mas sim ter um povo livre que não é escravizado por altos impostos e um mercado de energia vibrante e competitivo que não dependa do humor do governante de plantão. Angra 3 é o monumento final à arrogância estatal, um lembrete caro e radioativo de que quando o governo tenta brincar de empresário, quem acaba no prejuízo, invariavelmente, são os cidadãos pagadores dos tributos mais altos do mundo. A indignação deve ser o motor da mudança,
pois aceitar passivamente que bilhões de reais sejam tratados como uma decisão meramente administrativa é desistir da própria liberdade econômica e do direito de não ser roubado legalmente pelo aparato estatal. O Leviatã quer que você acredite que não há alternativa, que o destino está selado e que o sacrifício é necessário pelo bem maior. Mas a verdade inconveniente é que o único bem maior sendo protegido aqui é o bolso da casta privilegiada que habita nos corredores de Brasília. É hora de exigir o fim dessa escravidão regulatória e reivindicar o direito de decidir onde o nosso dinheiro será aplicado, longe das mãos de quem provou, por 40 anos, ser capaz de transformar ouro em resíduo nuclear. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!